Hello, students. I'm here back again. Estou aqui de volta para mais uma aula. Espero que gostem, que você goste. O tema de nossa aula de hoje é as palavras universais, os cognatos dentro da língua inglesa. A gente já havia falado disso, mais ou menos em outras aulas, mas a gente aqui seria uma abordagem mais específica, né? Então, o inglês no dia a dia, palavras universais e cognatos. Então, o que é importante, o que elas representam? Help students understand the text. Ajudam o estudante a entender o texto. No caso, a gente está falando do estudante da língua portuguesa que vai estudar a língua inglesa. Agora, uma coisa interessante que eu lembrei até para falar para você estudante, é que 80% dos falantes da língua inglesa no mundo não são nativos. É uma coisa interessante. 80%. Então, o que a gente tem hoje em dia, embora eu tenha trazido coisas muito dos Estados Unidos, mais exemplos, o inglês hoje não é o inglês ensinado dos Estados Unidos, da Inglaterra, não. É o inglês geral. 80% do falante não é o nativo, não é da África do Sul, são falantes japoneses, então é aquele que usa a língua. Então é importante isso, usar a língua. Então ajudam a entender o texto, são recursos que ajudam a decodificar o texto, são muito usados na comunicação no dia a dia. Então, sempre tem aquele desafio que eu trago, como unir o inglês a outros componentes, a outras matérias. Aqui seria como identificar o inglês cotidiano. Eu, quando dava aula, falava com os alunos assim: vocês já sabem muito inglês? Eu não sei não. Sabem? Essas palavras, hambúrguer, milkshake, shopping, vocês falam isso tudo aí, lan house, não sei o quê. Então vocês sabem o inglês e usam daquilo. Então isso vai ser também uma coisa que vai identificar, que vai ajudar a gente a comunicar. Ó, das mais comuns aqui, check-in. Tem check-in e o check-out. Check-in e check-out. Então, em aeroporto você usa demais, é muito comum isso aqui. O Black Friday, que elas aparecem em cada, né? Black, que é a sexta-feira negra, até 50% off. Eu fico danado com esse off. Não tem nada a ver esse off, não. O de desconto. É pessoa que não sabe, como é que vai se fazer? Né? Então, eu sou implicado com esse off. Fora. E delivery, que é muito comum nos dias de hoje, que é entregar, o verbo entrega, né? Que é muito comum nessa fase de da quarentena, é muito usado. Das palavras transparentes. Fiz uma nuvem, né? Uma cloud das palavras, e online, dashboard, mouse, e muitas delas. Eu fazia muito com os alunos, gente, na sala de aula, vamos tentar, cada um traz a palavra, e vamos ver quem traz mais, e ia fazendo um conjunto, anotando tudo, para a gente ver, punha na sala de aula, para ver as palavras, é muita coisa. É coisa que a gente nem imagina, que fala, entendeu? É muita coisa. Que são usadas no mundo inteiro, em alguns países mais, outros menos, porque o inglês tem uma língua de hegemonia mundial, poder econômico, que era o francês antigamente. Temos palavras universais também vindas do francês. Reprise. Uma palavra a reprise do filme, que dia que vai ser? Então, concours, palavras universais que vêm da língua francesa. Mas no caso aqui nos interessa é a palavra do inglês. Offline, online, e-mail. Semana passada, um texto que eu dei o exemplo. Semana passada fomos ao shopping e procuramos um self-service. A gente tem que manter a aparência fitness, já que ficar comendo em fast food não faz bem. Pedimos um hambúrguer com ketchup e mostarda. Eu baseei naquele site ali, peguei um texto adaptado, né? Modifiquei, então aqui um texto comum, pedi aos alunos, nós vamos redigir um texto agora usando as palavras universais. Chamava as palavras que são, eles conhecem muito. O que vocês conhecem mais? Eu falei, então vocês estão sabendo inglês? Vocês já falam inglês, né? Então o inglês já está presente no nosso dia a dia com essas palavras. E elas ajudam também. Outras aqui, que eu já falei na outra. Download, blackout. Blackout é a escuridão, né? Acabou a luz e deu um blackout. Blackout, light, suave. Eu quero uma coisa light, fitness.
Eu fui pegando upload, que é... Eu vi até um negócio interessante, upload subiu o arquivo, download desceu o arquivo, né? E upload subiu o arquivo. Da pessoa falar, o que eu falei do startar, eu achei horrível. Você precisa de apiar esse arquivo, que é isso? Apiar o arquivo? Apiar é subir, o up. Não, vamos subir o arquivo, tem a palavra, isso é afetação. Apiar o arquivo. Dá vontade de falar, não sei o que é isso, não. A gente, como sabe inglês, vai decodificando as palavras, não justifica, não. O português de Portugal também é exagerado. Eles não, lá é tudo descarregar, coisa, o sítio, eles não usam essas palavras, não. São muito... E uma coisa que aconteceu na França também, algumas décadas atrás, que o presidente mandava pagar multa. Quem usasse, que o francês não gosta do... Não, chegar falando inglês para o francês, eles não gostam. Então, eles tentam não entender, então eles têm uma certa... não gostam da língua inglesa entrando lá, entra menos que aqui. Mas mesmo também lá, que pagava até multa, quem usasse palavra em inglês, mas eu noto que outras palavras, eles nem são as mesmas daqui, não. É outras palavras universais que entram lá. Então, vamos ver, online, spray, ninguém às vezes nem sabe que spray é palavra do inglês. Spray, freezer, né? Happy hour, então vamos beber uma coisa, ouvir uma boa música num happy hour. E download eu repeti, né? Folder, que eu falei do folder, que é o folheto, que eu acho que tem a palavra folheto, então para que usar folder? Só se for para ficar afetado, né? Aí eu peguei esse texto do estrangeirismo, que eu acho não é legal usar, quem vai produzir um bom texto, usar demais o estrangeirismo. Então, peguei o texto de um autor. É bom lembrar que a língua portuguesa sempre foi acolhedora de palavras novas. A presença de palavras de origem estrangeira no português contemporâneo de nenhuma forma empobrece a língua. Muito ao contrário, as palavras emprestadas de outras línguas contribuem para enriquecer a língua portuguesa. Sim, mas não vamos exagerar também, né? Boa palavra, tem a palavra em português, comunica bem, você não precisa, né? Então está aqui citado e referenciado. Então vamos lá nas palavras cognatas. Eu chamava, assim, na sala de aula, palavras transparentes. Falava, essa palavra é transparente. Eu usava a palavra cognata. Elas são conhecidas também como palavras transparentes. Olhou. Então, não vou dar lista de palavra transparente, indifferent, international. Isso aí, lista não interessa. Interessa dentro do texto. Então, eu pegando aqui um texto aqui, do New York Times, voltando à leitura, o que eu falo? A gente estuda a gramática, estuda o vocabulário, mas sempre dentro de um texto eu volto a ele, para não perder o fio da meada. Né? O fio da meada nosso é a comunicação. Então, aqui o New York Times é o dia Sunday, April 26, 2020, 26 de abril, que é o jornal 2 hours ago, 2 horas atrás. Então, olhar sempre isso, estudante. Ver de onde é, qual a fonte que é confiável para a gente pegar a informação. Qual a data que é, não é coisa de 2 anos atrás, como eu já falei. Então, aqui eu peguei o mapa dos Estados Unidos e peguei, falando sobre a palavra parecida, 3 palavras parecidas. Areas, minutes e hospital. Essa, então, é parecida demais também, não precisa ser tão parecida assim também, né? Hospital. Então, these areas are at least, no mínimo, 30 minutes from a hospital. Então, estudante, se você pegar a palavra area, minutes, são palavras iguais ao português, só aqui já dá a chave de interpretação do texto. Então, as áreas, área, minuto, 30 minutos, hospital, áreas estão distantes, 30 minutos dos hospitais, você já pegou, já matou, né? Já interpretou o texto. Então, no caso aqui, elas ajudam até a entender tudo. Então é importante olhar cada detalhe disso aqui, ó, a data, embaixo, where Americans live far from the emergency room. Emergency é emergência, então já ajuda também. Aí tem, in large areas of the US, people have a hard time reaching a hospital. O hospital é muito parecido, igual. Offers the kind of inpatient care. Paciente internado, inpatient, needed to treat the coronavirus. Então, peguei algum exemplo de algumas aqui. National Inpatient Government Risk Message
coordinator, tests, televised, story, restaurant, interview. Então são palavras que não tem nem como a pessoa não saber o que quer dizer. Muito, né? Pandemic, routine, individuals, qual? National, political, local, democratic, public, local, system, muito parecidos. Aí é o que é interessante aqui, que eu acho essa parte da aula interessante. Isso, o francês tem também isso, que é chamado falso amigo. A maioria das palavras nem é uma coisa fantástica, mas há as palavras que são chamadas falsos amigos. Parecem, mas não é. Então, cuidado com elas, são poucas, tá? Então, não se preocupe tanto não, porque a maioria é amigo. Parents, não é pais. É relative, parentes. Então, parent é pais. Muito importante. Push, essa causa um problema. Push é empurre, não é puxar. Acho que todo mundo, todo brasileiro que for num lugar lá que vê push, né, ele vai confundir. É empurre. Push, to pull que é empurrar, que é puxar, né? Então é confundir. Figurine, que é estatueta. É estatueta pequena, porque o figurino é costumes, que chamam. E customs, não é costumes, é alfândega, porque costumes é customs. Então as palavras, né, podem pegar, as outras são falsas, parecem, mas não são. Tu pretende, essa já me pegou muitas vezes, pretendo, antes de saber. Pretende é fingir, pretender é to intend, tá? Novel, quer dizer romance, novel. E novela de televisão é soap opera. Então a pessoa, né? A gente fala também o termo novela. Novela de Charles Dickens, do século XIX, a gente usa também isso. Exquisite. Essa é um parece, mas é falsa. Exquisite. É fake. Uma coisa exquisita, ela é requintada, não é esquisita, não. Esquisita é weird. Então é diferente. Fabric, tecido, e não fábrica. Fábrica em inglês mesmo é factory. Application, aplicativo, não aplicação. Que a gente vê também muito usado até errado, aplicação. Essa aplicação é muito boa para fazer, não é aplicação, é aplicativo. Só que em inglês vem da palavra application, né? Então, outra coisa para falar também desse tema é Internet Slang and Abbreviations. É a gíria da internet, as abreviações. Então a gente vê muito com essa linguagem de WhatsApp, né? Eu peguei umas mais importantes. LOL, laughing out loud, rindo, né? A pessoa coloca lá, usadas muito. Oh my God, OMG, tem muitas. Uma coisa que enormes. Just kidding, JK, JK, just kidding, estou brincando. See you, até mais. Tá vendo? Eles usam demais isso. Vai decorando e vai colocando. Happy birthday, HDB, feliz aniversário. TY, thank you, obrigado. Hand, have a nice day. Have a nice day, as palavras iniciais. Thank God it's Friday, muito usado isso aqui. The gift. Thank God, graças a Deus que é sexta-feira. Então a gente vê muito usada essas palavras. Um exemplo aqui que eu peguei, adaptei, né? Porque o vídeo seria grande, eu peguei, printei algumas cenas do vídeo, coloquei a referência aqui embaixo, adaptei. Hey, do you want to come over and watch a movie tonight? Você quer vir e ver um filme comigo hoje à noite? I have lots of work to do. Tem muito trabalho para fazer. To give, you don't have to do anything tonight. Thank God it's Friday. Graças a Deus que é sexta-feira, você não tem que fazer muita coisa, não. Olha lá, thank God it's Friday. É as palavras. Hey, do you want to come over and watch a movie tonight? Ah, essa eu já passei, né? Ele fala que a outra parte aqui but my boss, Eika, also known as, também meu patrão, conhecido como devil, diabo, né? Said he wants the documents ASAP, as soon as possible, logo que possível. Então, muito usado, esse ASAP é muito usado, e fala ASAP, né? ASAP.
also known as, e os acronyms, que é também, então falei das gírias, falei da palavra universal, dos cognatos, relativo a vocabulário. Vocabulário tem que ser também, não é que outra coisa que a gente fala também em inglês, que saber muita palavra, tem umas palavras que eu aprendi em inglês, nunca usei e não vou usar. Então não é saber muita coisa não, tem gente que acha. Saber muita coisa de gramática, coisa demais, e frases, e coisa. Não é, você nem se comunica tanto sabendo o número, é saber as palavras importantes dentro de um contexto comunicativo. Então a gente tem aqui as palavras abreviadas. Zip code, que é o CEP americano, da língua inglesa. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Laser, o laser é interessante, né? Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Então, laser é formado de um monte de... tipo uma sigla, né? Só que é diferente da sigla, que a sigla você pode usar ela por extenso ou não. Essas palavras aqui não. Ninguém fala Light Amplification by Stimulated, não. Você fala laser. GIF, que é a imagem, Graphics Interchange Format, e o famoso JPEG, que a gente fala JPEG, que é Joint Photographic Expert Group, a file format, é um formato de arquivo. O JPEG, conjunto de especialistas em fotografia. PNG, que é aquela fotografia vazada, né, que é aquela parte vazada, é o Portable Network Graphics File Format. Então são um processo de forma, em português também tem isso, é um processo de formação de palavras. Aqui eu coloquei, vi esse vídeo muito interessante, tá aqui para vocês olharem, uma moça explicando isso aqui tudo, uma fala muito simpática. É quando eu falei, gente, estou fazendo isso aqui, mas tem tanta coisa boa que a gente fica até sem graça. Está tentando fazer o melhor da gente, mas tem tanta... bem feito, pessoas simpáticas falando. Então hoje, realmente, então vocês podem ver isso aí, que é muito interessante. Então uma coisa que eu queria também colocar ainda, que é o número de palavras não dá dimensão comunicativa à pessoa. Então não é o caso de a pessoa falar muita coisa. Eu vejo por experiência própria, tenho vocabulário muito grande, tenho conhecimento, muita gramática, e meu desempenho comunicativo, eu acho, do bom para o razoável. Então não quer dizer que eu pego uma palavra em inglês, se aprender aqui o que quer dizer, eu não esqueço. Mas isso não me faz um falante, não. Então é aquilo que a gente está tentando em todas as aulas dar esse no uso e para o uso. Então, eu gosto de terminar sempre com um saying, que é I hear and forget. Eu aprendo, eu escuto e esqueço. I see and remember. I do and understand. Eu vejo e me lembro, e eu faço e entendo. Então, um provérbio de Confúcio. Thanks for watching. Espero que tenha gostado, estudante, dessa aula, e em breve nos veremos de novo.